Além do iniciando aqui nosso pós-jogo, não pode, Ricardo Hiller, você não fazer aquela falta faltando 30 segundos pra bola acabar, meu filho. Meu Deus do céu, velho. Não faça isso com o torcedor do Vitória que veio pra tomar chuva aqui, se emocionar com 2-1 heróico, não. Aí você entrega a zorra do ponto pro Sport e deixa de ganhar 2, poxa. Tá na sua conta, Ricardo Hiller. Aí o empate tá na sua conta, Ricardo Hiller. Pode botar na sua conta. Não existe isso, velho. Que zorra é essa, rapaz? Partidaça do Lucas Arcanjo. Partidaça do Eric, diga-se de passagem. O herói seria aí o Renzo Lopes com o gol que faz. Heróico o gol que faz. Aí o cara não faz a falta ali, na minha frente aqui, velho. Dá uma rasgada nele, rapaz. Deixa ele passar. Aí é óbvio, 1 contra 1. Foi lá e fez o gol, o segundo gol, Sport. 30 segundos, pô. Pelo amor de Deus. Ícaro, analise aí, por gentileza, você vai descer pra perguntar o Carille ainda. Tem isso. Rapaz, a gente já perdeu 2 Copas do Mundo porque dizem que os volantes não fazem a falta e parece que os jogadores brasileiros não aprendem, né? Você tá ganhando um jogo, nos acréscimos, um jogo absolutamente difícil, complicado, e você não mata a jogada, você não toma um expulso, você não toma amarelo, você não toma o vermelho. Rapaz, ele tinha que fazer qualquer coisa ali, menos deixar o cara seguir. Não existe em qualquer lugar. Você tá ganhando o jogo nos acréscimos, dentro de casa. Você acha que a torcida ia ficar contra você? Não ia, a torcida ia entender. Tinha que matar a jogada sempre. Para a jogada, velho. E aí, nos acréscimos dos acréscimos, uma vitória que nos colocaria acima na tabela. E infelizmente a gente acabou tomando empate. Mas no geral a Vitória jogou muito bem. É uma pena esse empate. Mas assim, fico alerta que Carille, ele precisa ajustar essa bola aérea do Vitória. Porque teve problemas contra o Bragantino e sofreu 2 gols hoje, além das defesas de Lucas Arcanjo. Então, no geral, eu gostei muito do jogo do Vitória ofensivamente. O Vitória criou muitas chances, tanto com o time que começou jogando, quanto com as mudanças de Carille. Felipe Cardoso entrou bem, Renzo Lopes entrou bem, Fabri entrou muito abaixo. É verdade que ele criou uma chance perigosa, mas também só foi isso. Então, eu gostei também da entrada de Ronald no lugar de William Oliveira, que estava mal. Mas, na verdade, Ronald entrou no lugar de Mateuzinho. E ele conseguiu dar uma assistência ainda, deu alguns passes em progressão para Felipe Cardoso, para Maicon Jesus. Mas, no geral, eu gostei do jogo do Vitória e não vejo como terra arrasada, não. Eu vejo o copo meio cheio, não como meio vazio. E agora é trabalhar, aprender com os erros, que no final de semana tem mais contra o Mirassol. E vale lembrar que em 2022 a gente ganhou do Mirassol lá quando parecia impossível. Então pro Vitória nada é impossível e a gente, com fé em Deus, sairá com os 3 pontos de lá. Eu observei daqui que o Fábio Carille saiu da sala ali de... Pode ir lá na pergunta aí, cara. Beleza, a gente vai se falando lá. Pode ir lá fazer a pergunta pro Carille na coletiva. O Carille saiu do vestiário, andou pro lado, andou pro outro, com a mão no bolso. E aí voltou para os vestiários para falar, né, com os jogadores. Imagina o clima que deve estar lá, velho. Meu Deus do céu, bicho, não podia o Vitória não ter ganho esse jogo hoje, velho. Não podia, porque termina aqui, infelizmente, o copo meio cheio que o Ícaro analisa, milhões de torcedores não vão enxergar, velho. Não tem como. É um banho de água gelada que dá no torcedor do Vitória esse gol que o Vitória sofre. Que já era para ter acabado o jogo, né, Irinaldo Jorge? Bem verdade. Era para ter acabado o jogo, ele não encerrou a partida e o Vitória foi lá e infantilmente não tomou o gol. Beleza, meu irmão. Meu Deus do céu, velho. Sincero, honestamente, cara. Eu particularmente fico sem entender, velho. Que pecado esse gol que o Vitória leva a Gabriel Galindo. O que é que você pode falar, Gabriel Galindo, sobre esse jogo, meu velho? Que pecado, velho. Muito difícil comentar, mano. Nossa, muito difícil. Mas vamos lá, é o nosso trabalho. O Vitória hoje no Barradão, Anderson, mostrou uma postura que me surpreendeu. Porque ainda sem a presença dos reforços, eu esperava que o Vitória ia jogar naquele método Carille, sabe? De 1-0 goleada e tudo mais. Mas não. O Vitória em momento nenhum abdicou de jogar. Toda vez que pegou a bola foi para trocação com o Sport. Isso é obrigação do Vitória. Mas ainda sendo obrigação me surpreendeu porque o Vitória fez isso de forma
bem feita, fez com qualidade. Chegou muitas vezes no terço final e errou naquilo que a gente já sabia que ia errar. Não dá mais para o torcedor do Vitória ter que vir para o Barradão e assistir 45 minutos de Lucas Braga, irmão. Você vê o peso que saiu de campo quando entrou um menino, Felipe Cardoso, que você olha as jogadas dele, muitas jogadas que talvez ele tivesse que tomar a decisão melhor, mas ele pegava a bola e partia para cima, com sede, com vontade. Só essa questão sentimental já é superior a tudo que Lucas Braga entregou em todos os últimos jogos. Então que hoje tenha sido botada no fundo do poço essa esperança que o Carille tinha com o Lucas Braga. E veja que o Felipe Cardoso, que é o beirada mais desacreditado do time, entregou mais do que ele. E aí o Vitória, nessa tônica, teve um primeiro tempo muito limitado, tá? Com o Kaiser jogando sozinho no ataque. E com o Kaiser jogando sozinho no ataque, as coisas não aconteceram, mesmo ele se esforçando muito. No segundo tempo, o Vitória teve a troca, Felipe Cardoso trouxe um novo ânimo para a equipe. E pouco tempo depois de fazer o gol, na insistência, no abafa, depois de forçar o erro do Sport, o Sport entregar a bola para o Vitória, Cáceres perdeu o gol sem goleiro. E aí o Eric consegue recuperar, o Cáceres mesmo consegue recuperar, o Felipe Cardoso cruza, o Cáceres desvia e o Eric faz o gol. Quando o Vitória tira o Mateuzinho e coloca o Ronald na criação, pasme, o time melhora. Isso não é demérito pro Mateuzinho, mas o time melhorou com a saída dele, porque o Ronald entrou muito bem no jogo, marcando, desarmando, girando, dando drible e principalmente também servindo os companheiros. Muito boa a fase que o Ronald vive no Vitória. E o cruzamento dele pro Renzo Lopes só coroou a grande atuação dele. Um gol heróico no final. O Sport, Anderson, não dá pra dizer que esse empate foi sorte, cara. Porque veio 2 gols do Sport após vários milagres do Lucas Arcanjo e principalmente muitas bolas paradas oferecidas, que é o ponto principal deles. Era a qualidade deles. Era o Sport é a lanterna do campeonato, beleza. Mas todo time tem uma arma. E a arma do Sport era a bola parada. O Vitória deu de banda, de monte, para a equipe do Sport. Água mole, em pedra dura, na reação, o primeiro gol do Vitória. Foi assim no gol do Sport também. O Sport chegou ao empate. Parecia-se que o Vitória não conseguiria reagir, porque com o Carpini, antigamente, isso não acontecia. O Vitória acabava quando o Vitória tomava o empate. Mas o Vitória reagiu com o Carille, foi para cima e conseguiu o segundo gol. Era um resultado heróico, um resultado para o Barradão inflamar, sair daqui feliz, esperançoso, jogar a gente lá em cima na tabela. Mas, mais uma vez, por imaturidade, na fragilidade do Vitória, o Vitória deixou o Sport empatar, literalmente no último lance do jogo. Olha aí o tempo, Anderson. Para mim, ele tinha dado 5 minutos de acréscimo. Quando o Vitória fez o gol, ele deu mais 1, ou seja, 6. O gol do Sport saiu aos 53, irmão. 53,5. Não estou aqui querendo insinuar nada, mas para mim foi uma péssima arbitragem no jogo de hoje, tá? Péssima arbitragem. Falo isso, inclusive, até pro torcedor do Sport, que para todos teve um pênalti claro, não marcaram. Não estou falando do segundo tempo, estou falando do primeiro. E o Sport sai daqui premiado, né, com um ponto, que mesmo não sendo muito para as pretensões dele, atrapalha um adversário direto na briga contra o rebaixamento, que é o Vitória. Só quem tem a lamentar hoje é a equipe do Vitória. Só quem tem a lamentar hoje é a equipe do Vitória. Principalmente o seu torcedor, que veio aqui, tomou chuva, viu o Sport fazer o Arcanjo ter uma atuação milagrosa e ainda teve que assistir mais uma vez o Vitória tomar um gol no final. Repito, o time está em evolução, o Carille está fazendo um trabalho bom até aqui. Mas o torcedor, isso já está ferido demais, irmão. E todas as tônicas, todos os episódios, todos os capítulos estão sendo cruéis com o torcedor. O Sport não empatou o jogo aos 30 do segundo tempo. O Sport fez um gol aos 43, viu o Vitória reagir, fez o outro aos 53, irmão. Foi assim contra o Confiança, aos 45 do segundo tempo. Foi assim contra o Internacional, aos 45 do segundo tempo. Aos 45 do segundo tempo contra o Botafogo, o Arcanjo fez um milagre. Aos 45 do segundo tempo contra o Bragantino, teve um milagre. O Pita chutar aquela bola para fora. E hoje, mais uma vez, no fim do jogo, o Sport conseguiu fazer o gol. Tem que ter uma coisa, o jogador tem que acordar no fim do jogo. O jogo não acabou ainda. E isso tá punindo demais o Vitória. Puniu com a eliminação na Copa do Nordeste, puniu na perda de 1 ponto no Beira-Rio
e puniu hoje na perda de 2 pontos no Barradão. Que na conta para permanecer, Anderson, farão muita falta. Farão muita falta. Assim como eu disse naquele empate no Engenhão, que poucas equipes vão lá e arrancam um ponto do Botafogo, poucas equipes perdem 2 para o Sport jogando em casa. A verdade é essa. Poucas equipes perderão 2 pontos para o Sport, com todo o respeito que eu tenho ao Sport, jogando dentro de casa. Então, é um resultado que é para se lamentar. O título é banho de água fria. E, infelizmente, seguimos. Vamos enfrentar o Mirassol num jogo dificílimo, onde eles têm uma sequência invicta enorme. Sem o Eric, mas com o retorno do Oswaldo. E o Vitória agora, mais do que nunca, tem a obrigação de empatar lá em Mirassol, no mínimo. Empatar no mínimo. Bola pra frente, estou curioso para ouvir o que o Ícaro vai falar pro Carille e o que o nosso professor tem a dizer, porque é um resultado para se lamentar muito, muito. Não dá para ser imaturo e normalizar tantos gols e lances inacreditáveis nos últimos lances dos jogos. Eu não aguento mais isso. O torcedor não aguenta mais isso. Essa é a minha opinião. Valeu, Gabriel. Minha vontade era falar seu destaque final e ir embora, mano. Mas a gente não pode, né? Eu não vou fazer. Já basta o torcedor estar magoado com esse banho de água fria, como você acabou de citar. E, velho, não pode, irmão. Não pode, irmão. Não pode. Aconteceu o que aconteceu hoje aqui. Não pode, não, velho. Sinceramente, eu não sei se o árbitro deu 1 minuto a mais com relação ao... Tipo assim, voltei o jogo, vou dar mais 1 minuto. A partir do que eu rolei, do que rolou aqui. Irmão, não pode, irmão. O que houve hoje aqui no Barradão, o torcedor do Vitória não merece, velho. Inacreditável, é muito inacreditável. Eu tô pasmo aqui, eu não tô conseguindo acreditar, velho. Com toda a sinceridade no que a gente tá vendo e vivendo aí nessa noite, né? Quase madrugada, de quarta para quinta-feira. Não é possível, rapaz. Bom, vamos prosseguir aqui com a nossa live, né? Para quem está assistindo gravado, a gente conclui pro gravado, pede para você... Não vou pedir nada não hoje não, velho. Vou pedir nada não, irmão. Bora tentar assimilar esse banho de água fria aí, velho. Pelo amor de Deus, meu irmão.